Hello everyone, how are you? Vamos começar as nossas atividades desse terceiro bimestre, né? Eu peço a todos que cuidem um pouquinho com carinho dos seus blocos, que assistam às aulas, que façam as atividades. Muita gente ficou com nota vermelha no segundo bimestre, ou porque entregou o bloco em branco, ou porque não entregou o bloco, ou porque não leu as instruções e escreveu qualquer coisa ali apenas para entregar, para fazer de conta que escreveu, ok? Então vamos ter um carinho maior pelas disciplinas, pelo estudo, porque essa pandemia está acabando e na hora que a gente voltar para as aulas presenciais, a gente vai sofrer também. Então vamos lá. Nós vamos começar aqui a lição 4 da unidade 1, ainda no primeiro volume do currículo em ação, né? Essa primeira atividade é um listening, a gente vai deixar ela para lá por enquanto, porque ela é mais complicadinha. E vamos começar com o Language Focus, tá? Nosso Language Focus, gente, cadê meu zoom? O nosso Language Focus, como vocês sabem, é a parte que a gente estuda as regrinhas de gramática, né? E esse Language Focus, os exercícios 1 e 2 do Language Focus estão aqui no nosso bloco 6, página 76, exercícios 1 e 2. Então, são exercícios que valem nota, tá lá pra gente fazer as atividades. Então, vamos ver o que é esse will aqui, ok? Então, a gente já viu o will nas primeiras aulas. Então, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai revisar o will, né? A diferença agora é que a gente vai falar de previsão, né? Então, o que é previsão? Previsão é aquilo que a gente assume que vai acontecer, que a gente acha que vai acontecer, né? Não é um plano. De repente a gente planeja ir pra praia, ficar lá tomando sol, nadando o dia inteiro. Esse é nosso planejamento. Só que a previsão do tempo falou assim pra gente, olha, não vai nesse fim de semana, vai no próximo porque vai chover, né? Então isso é uma previsão, tá? Então o will é usado para alguma coisa que não é planejada, mas indica alguma coisa que a gente acha que vai acontecer no futuro. O will, como a gente já sabe na estrutura, ele vai ser sempre seguido de um verbo na forma básica, na forma não conjugada, né? Então, a gente sempre vai ter um sujeito, a pessoa que faz a ação, a gente vai ter o will e o nosso verbo na forma básica, sem conjugação nenhuma, aquilo que a gente chama de infinitivo. O que a lição 4, né? Tá errado aqui em cima. O que a lição 4 traz de novo pra gente em relação ao will? A lição 4 traz pra gente as abreviações, né? O will a gente pode abreviar transformando ele apenas num apóstrofo LL, tá vendo? Então, ao invés de eu falar I will, eu falo I'll. Ao invés de eu falar you will, eu falo you, ok? Mesma coisa acontece na forma negativa, que a gente já sabe que basta colocar o not, né? Pra gente fazer a negação. Só que quando a gente tem uma contração, a abreviação de will not vai ser um pouquinho diferente. Ela vai ser won't. Então, olha a nossa tabelinha aqui, como é que fica as abreviações, né? We will not vira we won't. It will not, it won't. E assim sucessivamente, ok? Então, em termos de gramática, é isso que a gente está vendo agora na lição 4. Agora, vamos passar para o próprio livro. Vamos lá, ó. O que a gente tem no primeiro exercício do Language Focus? Tá? A gente tem o seguinte: read the extract from the audio and underline the correct sentences. Né? Leia essa partezinha aqui que foi tirada do nosso áudio e sublinhe as frases que estão corretas. Então, a gente tem que observar essa frase aqui em cima para ver quais dessas 4 alternativas aqui estão corretas. Então, vamos ler. In the future, we will have video games so realistic that you won't be able to tell the difference between games and reality. No futuro, teremos videogames tão realistas que você não será capaz de saber a diferença entre o que é um jogo e o que é uma realidade. Então, baseado na explicação da gramática agora há pouco, baseado no que a gente consegue ver nessa frase, vamos ver quais dessas 3 alternativas estão corretas. Vamos lá, olha a primeira. It is a prediction for the future. É uma previsão para o futuro? Essa história de que no futuro haverá videogames muito realistas é uma previsão ou é um planejamento? Né? É uma previsão. Então, se a gente está falando que isso é uma previsão, o nosso azinho aqui vai ser uma resposta correta. Como a gente viu lá na gramática, vamos voltar lá para vocês darem aquela olhadinha. Olha lá. Ele fala sobre um futuro não planejado.
e indica previsões. Então, se a nossa primeira alternativa está falando que isso é uma previsão para o futuro, está correto, é uma previsão para o futuro. Letra B. It's a plan for the future. É um plano para o futuro. É um plano, gente? A gente acabou de ver aqui atrás, ó. É para um futuro não planejado. Então, obviamente, isso não é um plano. Essa frase está correta. Está errada, ok? Então, aí a gente vai para a letra C. A letra C diz pra gente que esse apóstrofo LL is a contraction of will. É uma abreviação de will. Esse a gente não tem aqui na frase para mostrar o exemplo, mas a gente tem aqui na gramática. Qual que é a contração, a abreviação de will? É o apóstrofo LL. Então, essa frase também está correta, ok? Aí, a última que a gente tem é o seguinte. The contracted form of will not is won't. A forma contraída, a forma abreviada de will not é won't. Essa a gente consegue ver aqui mesmo, ó. A gente tem o we will e a gente tem we won't. Então, isso daqui é uma abreviação de will not. É uma abreviação de will not. Lembra aqui, ó, que a gente viu, né? We won't, you won't. Então, essa frase também está correta, beleza? Agora, baseado nisso aqui, a gente vai lá para o nosso bloco 6, nosso caderno de respostas, confere? Então, lá no nosso bloco 6, a gente vai fazer um círculozinho nas frases A, C e D, para indicar que essas frases estão corretas. Tudo bem até aqui? Então, vamos continuar. O nosso segundo exercício já diz pra gente algo diferente, tá? Agora, a gente tem que escrever as previsões para o futuro, a gente tem que montar essas previsões para o futuro. Olha que coisa engraçada, não é? Então, vamos ver como é que vai ser. Só que a gente tem que falar de acordo com a pergunta que a gente tem, não pode ser qualquer coisa. Confere? Então, vamos lá. Olha o nosso exemplo. Will the temperature rise because of global warming? As temperaturas irão subir, né, ficar mais altas por causa do aquecimento global? Olha o nosso exemplo de resposta. I think the temperature will rise in the future because of global warming. Esse é um exemplo. Esse é um exemplo afirmativo. Agora, olha o exemplo negativo. I think the temperature won't rise in the future. Ok? Então, o que muda? O que a gente vai usar da pergunta para a gente colocar aqui na resposta, tá? Então, as partes da pergunta que a gente tem é isso aqui, ó. The temperature will rise. Olha lá. Aí, a gente vai ter because of global warming aqui, né? Então, isso daqui são as coisas que a gente tem na pergunta. O que a gente colocou de diferente? A gente acrescentou esse I think, que significa eu acho, não é? E a gente colocou esse in the future aqui no meio, que é para indicar que a gente está fazendo uma previsão do futuro. Não é necessário a gente colocar ele na resposta, ok? Então, o que mudou em relação à pergunta é isso. Eu acrescentei esse I will, esse I think, e o will que estava no comecinho da frase aqui, porque é assim que a gente faz uma pergunta, veio aqui para depois de temperature e antes de rise. Depois do sujeito, que é a temperatura, que é o que vai subir, e antes do verbo rise, que significa subir. Na frase negativa, olha só, é até menor, né? A gente continuou lá com I think, depois a gente copiou o nosso the temperature. A diferença é que aqui, ao invés do will, a gente usou a negativa, won't, e in the future. Então, é basicamente isso que a gente vai fazer. Você tem que decidir apenas se você vai usar o will ou won't, ok? Então, vamos ver como é que a gente vai fazer essas respostas. Então, vamos lá, pessoal. Dei uma pausadinha no vídeo, na gravação, para eu acrescentar essas caixinhas aqui para eu poder escrever com vocês a resposta. Então, vamos lá. Olha lá. Will the ocean get more polluted? O oceano vai ficar mais poluído? Então, vamos seguir o nosso exemplo. A gente tem que começar a nossa resposta com I think. Opa, comi o I aqui. I think, certo? Depois a gente vai pegar o que a gente já tem na pergunta. Aqui é the temperature. Na segunda pergunta é the ocean. Aí a gente vai acrescentar o will. E a continuação da nossa pergunta, ó. Get more polluted. Confere? Eu posso colocar in the future ou eu posso deixar sem in the future. A opção é nossa.
mas eu acho que o oceano vai ficar mais poluído. Tem gente que acha que não. Então, se eu for fazer uma frase negativa, o que a gente vai mudar? Ao invés de eu colocar will, eu vou colocar won't. E acabou por aí. Eu, pessoalmente, acho que vai ficar mais poluído, né? Porque a gente consome plástico atrás de plástico, que é uma coisa absurda. Aí a pergunta C, olha lá. Will people start recycling more? As pessoas vão começar a reciclar mais? Mesma estratégia. A gente começa com I think, né? Que é o que o exemplo nos dá, obrigando a gente a usar. Depois eu vou para minha pergunta e copio o que tá ali. People will start recycling more. Pronto, copiei. Aí a pergunta é, as pessoas vão começar a reciclar com mais frequência? Vai reciclar mais coisas? Pessoalmente, eu acho que não, né? Porque a gente vive jogando as coisas fora. Então, eu vou colocar aqui um won't, porque eu acho que é na negativa. As pessoas não vão começar a reciclar mais, beleza? E a letra D, we will have more environmental problems in the future. Vamos ter mais problemas ambientais no futuro, pessoal? Mesma sequência que a gente vai fazer, olha lá. A gente vai começar com I think, que é aquilo que a atividade dá pra gente usar. Depois a gente vai usar aquilo que já tá na pergunta. We will have more environmental problems. O que vocês acham? A gente vai ter mais problemas ambientais no futuro? Eu acho que sim. Por isso que eu deixei o will aqui, né? Um exemplo de problema ambiental é o celular. E toda vez que a gente troca um telefone celular, a gente joga uma bateria aí que vai contaminar o solo, vai contaminar a água e tudo mais, tá? Mas se você acha que não, se você acha que nós não teremos mais problemas ambientais, é só colocar o won't. Combinado, pessoal? Agora a gente simplesmente vai pegar essas respostas que a gente fez aqui e a gente vai passar aqui para nossa folha de resposta, ok? I think the ocean will get more polluted. E assim sucessivamente, ok? Então eu vou parar o vídeo por aqui. A gente se encontra na próxima aula. Até lá, bons estudos e se precisar, pode me chamar. Um abraço para vocês.